Cidade Aberta. Flávio Medeiros. Sequência do nosso programa Cidade Aberta na Plus TV Web, a mais nova e completa web TV do estado do Rio Grande do Sul. Olha, no dia 5 de abril de 2018 acontece a maior premiação da história das regiões Sul e Centro-Sul. É o nosso troféu Evidência, antigo consagração pública, após 34 anos, evento idealizado e realizado pelo saudoso jornalista Luiz Renato. O evento passa por modificações, ganha caráter regional e passa a denominar-se Prêmio Evidência. Mais de 150 pessoas serão agraciadas. Estaremos premiando personalidades, produtos, marcas e serviços dos 9 municípios da nossa região: Camaquã, Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Chuvisca, Cristal, Tapes, Sentinela do Sul, Sertão Santana. Um grande evento que vai acontecer aqui em Camaquã no dia 5 de abril. Prêmio Evidência, uma realização das empresas RB Comunicação e Arte Mídia Comunicação, com apoio do jornal Tribuna Centro-Sul e o apoio da nossa Plus TV. Vamos ao nosso Saúde em Foco, comigo Marcos Oliveira, como acontece semanalmente a sua participação aqui no nosso programa, e hoje para falar sobre diabetes, essa doença silenciosa. Afinal, o que é o diabetes, quais os tipos de diabetes existentes, como é feito o diagnóstico, o que nós podemos falar sobre este assunto aos nossos telenautas, Marcos Oliveira? Em primeiro lugar, cumprimentar todos, cumprimentar os nossos telenautas, agradecer mais uma vez a oportunidade da Plus TV, funcionários aí, a gerente. Por que eu resolvi falar esse tema hoje? O diabetes é um problema de ordem mundial, As últimas estatísticas na América do Sul aqui, Central, nós já estamos com mais de 26 milhões de casos. E isso projetado para 2030, mais ou menos, vai dar em torno de 40 milhões de casos. É um absurdo, O Brasil hoje é o 8º lugar no mundo em casos de diabetes. E nessa mesma projeção até 2030, vai estar em 6º lugar. Uma coisa que, por exemplo, no Brasil, as capitais, dos estados, por ordem, assim, a Fortaleza, Vitória e Porto Alegre aqui, nossa vizinha, já é a 3ª capital do Brasil com mais casos de diabetes. Então a gente tem que se voltar, para essa doença, saber alguma coisa básica dela, para tentar, pelo menos, diagnosticar mais cedo e reverter esse quadro, ou retardar o aparecimento dessa doença, que se caracteriza, basicamente, por um distúrbio do metabolismo, onde vai acontecer uma hiperglicemia, hiper de muito, muita glicose, uma glicemia alta, taxa de glicose alta dentro do organismo. E o que tem contribuído para esta incidência, para esta quantidade de casos de diabetes? Seria sedentarismo, seria obesidade? O que eu ia colocar antes, Primeiro a gente vai ter que explicar os tipos de diabetes. Na verdade são 2, tipos clássicos, ou 3. Eu falo ou 3 porque existe a diabetes gestacional nas grávidas, Então esse pode se considerar um tipo também. Mas são de tipo 1 e tipo 2, diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. O que é o tipo 1? Tipo 1 é quando a insulina... um parêntese aqui, vou explicar rapidinho, tentando ser menos técnico possível. O que a insulina faz? Qual é a função da insulina? A insulina é um hormônio que faz com que a glicose, que é uma fonte, a grande fonte de energia para o organismo, a insulina faz com que a glicose seja colocada dentro da célula, para essa célula fazer a sua atividade, para ter a energia para fazer as atividades que tem que fazer dentro do organismo. Quando a insulina ela não tem, ou ela tem uma deficiência de fazer esse transporte para dentro da célula, o que acontece?
a glicose não entra para dentro da célula, ela fica circulando no organismo. O que diferencia a diabetes do tipo 1, mellitus do tipo 1 do tipo 2? O tipo 1, a pessoa não tem a formação desse hormônio, né? Ela é praticamente zerada ou zerada. Então isso acontece, essa diabetes, ela é muito detectada já lá na infância, né? na criança, né? E tem o seu auge entre 10 e 14 anos e é caracterizada por uma taxa muito alta de glicose. E ela tem que ser, geralmente, tratada com doses de insulina mesmo, direto na pessoa para repor, né? Essa é a diabetes do tipo 1. A diabetes do tipo 2 é a mais comum, ela é responsável por 90% dos casos de diabetes, que é a diabetes mellitus do tipo 2. Essa acontece a partir mais dos 40 anos, né? E ela acontece basicamente, em pessoas que têm uma história familiar de diabetes, pessoas que estão com sobrepeso, obesas, né? Pessoas que não têm nenhuma atividade física e possuem hábitos alimentares errôneos, digamos assim. Então essas pessoas têm que começar a cuidar, né? E essas pessoas são alvo de investigação para saber se desenvolveram ou não diabetes. A do tipo 2, o que ela é? É uma diabetes que, na verdade, há um defeito ali digamos, na ação da insulina. A pessoa produz insulina, mas não com uma capacidade nem com uma, digamos, uma função correta de colocar essa glicose para dentro da célula. Lá na do tipo 1, como é que a pessoa nasce, né, já não produzindo insulina? E eu procuro nunca entrar nas minhas palestras, nas conversas, os termos muito técnicos, né? Mas eu vou explicar rapidinho, assim, tentando ser mais didático possível. O que acontece? Quando um micro-organismo ataca a gente, né, sei lá, uma bactéria, um vírus, sei lá, a gente forma as defesas, a gente sempre fala, né, os leucócitos vão lá, nossas células de defesa, e combatem esse inimigo, né? E a gente sabe que tem um protetor dentro da gente. Mas acontece que esses mesmos leucócitos, às vezes, podem se voltar contra as nossas próprias células, né? Isso se denomina uma reação autoimune. É as nossas defesas atacando nós mesmos. E às vezes essas defesas atacam as células formadoras de insulina, né? Então elas não produzem mais insulina e vai dar origem a diabetes do tipo 1, né? Diferente do tipo 2 que produz, que é uma diabetes de 90% da população tem. Em relação à população, a diabetes hoje ela está um pouquinho mais elevada na população de mulheres que do homem. O que se preconiza hoje, assim, então, né, para ir, né, pessoas obesas, com mais de 40 anos, sedentárias, história familiar, procurem dosar sua glicose, né? Embora se diga que a diabetes tipo 2 é muito mais comum acima de 40 anos, hoje com os hábitos errados, as crianças com lancheria, lanches, não sei o quê, há uma quantidade muito grande de crianças obesas. Então o que está acontecendo? Está acontecendo da diabetes tipo 2 aparecer já está aparecendo em crianças. Qual o problema maior da diabetes? Assim, para vocês terem ideia, os maiores índices de internações e mortalidades, isso já diagnosticado por dados, né, no nosso país, vem decorrentes da problemas cardiovasculares, né, hipertensão arterial e diabetes. Sendo que hoje já sabe que problemas cardiovasculares, problemas circulatórios, problemas renais, né, pode levar à insuficiência renal, são todos, podem ter ligação. A diabetes pode agravar, né, ou criar esses problemas.
E o diagnóstico, ele se dá de que maneira, Marcos? O diagnóstico, basicamente, assim, a primeira coisa que se deve fazer é uma glicemia de jejum. O que é a glicemia de jejum? A pessoa fica de 8 a 12 horas sem uma alimentação, né? E a idosa, essa glicose, que ela, teoricamente, ela tem que ficar entre 80 miligramas por decilitro, né? Um valor de referência, até 110 por aí, né? O que se coloca nesse sentido? Poxa, de 80 a 110, né? Então, vai querer me dizer que 109 é normal e 111 é diabético? Não dá, né? Então, o que se faz, né? A pessoa fica ali no, digamos, no limítrofe, assim, 110, 120. Eu não tenho, embora a glicose esteja praticamente alterada, não tenho esse diagnóstico, então, mas eu tenho digamos, um rumo a seguir. Então, o que se faz aí? Aí o médico vai lá, né, olha aquilo, de repente ele vai pedir uma outra arma que se usa, né, de diagnóstico, que é a glicemia, a curva glicêmica, né? Na verdade, a pessoa vai no laboratório, toma uma quantidade fixa de glicose, que pode ser 50 gramas, 75 gramas, faz o exame antes de tomar essa glicose, e depois de uma hora, e vai dosando, né? O que acontece na pessoa diabética? Claro que tu está em jejum, toma a glicose sobe, tu dosa, né? E aí depois de uma hora e meia, ela começa a descer. No diabético, ela sobe e não desce, né? Isso é um exame já quase diagnóstico da diabetes. E existe um terceiro, né? Que aí é um exame muito usado hoje, que é para quem já tenha diabetes, digamos assim, que é a hemoglobina glicada. O que ele faz? Ele te dá uma média das glicoses dos últimos 3 meses. Então, é importantíssimo esse exame para saber se essa diabetes está sendo controlada ou não, né? O que eu coloco essa importância dessa dosagem, né? É uma dosagem extremamente simples. Nós estávamos conversando em off aqui hoje, eu e o Flávio, antes do programa. Uma glicose hoje, em jejum, embora o SUS dá, tanto qualquer um dos 3 exames, dá a glicose em jejum, glicemia de jejum, dá a curva glicêmica e dá a hemoglobina glicada. Tu consegue fazer isso para o Sistema Único de Saúde. Mas se for pagar de maneira particular, se for pagar hoje, uma glicose hoje está menos de R$10. Ela é menos que um cheeseburger, uma Coca-Cola. E o resultado sai no mesmo dia. Sai no mesmo dia. O que eu coloco, então, assim, que é importante, né? É a pessoa que se enquadra nesse quadro de, como eu te falei, de história familiar, obesidade, né? Sedentarismo, começar a pensar, investigar isso, não custa nada, né? Sintomas, né? Não sei se me perguntaram, professor. Não falamos ainda sobre os sintomas. Quais são os sintomas mais frequentes no portador de diabetes? Assim, existem, né, os clássicos, né, da diabetes. Sintomas clássicos pode falar assim, por exemplo, sede, né? Aumento da sede, aumento das frequências urinárias, a pessoa vai urinar mais vezes, né? Pele ressecada? A fome, né? Aí, isso são os 3 primeiros, assim, que são os mais clássicos. Depois vem a pele ressecada, como tu disseste. Aí vem a fadiga, cansaço, visão turva, né? Porque hoje já se sabe, né, que a glicose elevada, a hiperglicemia, ela tem uma função, digamos, ela faz um estrago sistêmico, né? Tanto na parte neurológica, na cardiovascular, na circulatória, né? E também nas infecções de repetição, né? Então, por isso é importante diagnosticar isso, né? Quem tem essa tendência, diagnosticar isso antes, para com que isso seja jogado mais para frente, né? Ou que nem apareçam muitas dessas sequelas, né? Então, por isso que é importante esse diagnóstico, né? Embora a pessoa
diabética, hoje, bem controlada, ela tem uma vida normal, né? Existe assim, ó, a pessoa está lá com o início de diabetes, digamos assim, a primeira coisa que se faz, né, Flávio, é tentar, digamos assim, amenizar esse processo de início dessa doença. Isso é fácil. A mudança de hábito alimentar, a pessoa corta ali diminui a ingesta de carboidratos, diminui a ingesta, no caso comer embutido, salame, né? Comer mais frutas, as frutas de preferência com casca, né? Por causa das fibras. Entende? Mais verduras, as verduras de preferência não cozidas. Né? Então, tu mudando esses hábitos alimentares, tu já está empurrando, né? Cuidando do peso, tu já está empurrando esse início, digamos assim, de processo. Então, antes de começar o tratamento medicamentoso, existem outras alternativas, não necessariamente a partir de 110, no momento que você fizer o seu exame, tem 110 de glicose, já parte para a medicação. Com certeza tem, é isso que eu quero dizer. Eu acho que é a primeira arma a ser usada. Né? Claro que se ela for lá uma diabetes já, né? Elevado. Porque como ela às vezes não apresenta sintoma, às vezes a pessoa vai ver, não tem mais o que fazer. Claro. No sentido de, aí já vai entrar no hipoglicemiante oral. Né? Então, ou, né, no caso, se é tipo 1 na insulina. Né? Mas ali, esse estágio ali, que é interessante que a pessoa cuidar, mas isso não só para quem está desconfiado que possa desenvolver diabetes. Isso é para todas as pessoas. E para o diabético, mais ainda, ele tem que fazer isso. Né? Atividade física, aí eu falo para os dois, né? Tanto para o que não tem diabetes como para o que tem, é importante. 3 vezes por semana é preconizado durante 50 minutos. Claro que o diabético, se tiver alguma limitação, ele vai ter que consultar seu médico, fazer a orientação, o que ele pode, o que não pode fazer. Mas isso é importante, sabe? O que não pode é não fazer nada. Entende? Já está comprovado que uma atividade física, durante um determinado tempo, durante 3 a 4, 5 meses, já diminui os valores das taxas de glicose. Né? Outra coisa importante, né? No programa passado o Flávio falou na automedicação e a gente colocou aqui alguns exemplos do antibiótico, coisa e tal. O que eu queria colocar é o seguinte, o diabético não pode se automedicar. Entende? Aí já é para vocês terem ideia, eu fiz um trabalho na minha pós-graduação exatamente sobre interferentes nas dosagens de glicose e no que pode aumentar ou diminuir a glicose. Aqui tem, claro, vocês não vão conseguir ler, mas Vamos mostrar nessa câmera? Essa aqui? Perfeito, perfeito. Aqui são 3 linhas, ó. Vocês veem que são palavrinhas pequenas. Todas essas 3 linhas, cada coisinha, cada palavrinha dessa, é um tipo de fármaco, de sal, que pode aumentar a glicose no indivíduo, no caso. Cada sal desse, na verdade, aparecem 4, 5, 6 tipos de medicamentos com nomes comerciais diferentes. Então vocês olham o tamanho dos interferentes. Né? Aqui é os que diminuem a glicose. Por que eu estou colocando isso? Então que o diabético, não só o diabético, aquele que está ali no limítrofe, né? Antes de tomar algum remédio, vai lá, consulta o seu médico, né? Ver se ele pode tomar esse, porque várias drogas interferem, né? Pode aumentar ou diminuir a taxa de glicose no sangue. Muito bem, falamos então sobre diabetes. Podemos dizer que é a doença do século, então? Ela é uma doença silenciosa, né? Uma outra coisa que é importante, né, Flávio? Como eu falei, assim, mudar esse pessoal que está enquadrado nesse grupo aí, né? Que eu falei da obesidade, né? Sedentarismo, mais de 40 anos, história familiar. E quem já tem diabetes também, procurar entrar nos programas, a família tem que ajudar. Eu já coloquei aqui no primeiro programa que a saúde é um caráter multidisciplinar, incentivar a pessoa, porque geralmente o diabético,
isso acontece comum, dele saber da notícia que ele, fiquei diabético, como é que vai ser? E aí ele pode entrar numa depressão e não se sentir estimulado a fazer o que tem que fazer. Então é importante esse caráter multidisciplinar ali, da família, do psicólogo, sei lá, quem mais, poder, né, junto com o médico, incentivar esse paciente. Uma coisa importante em quem já tem a doença, fazer um autoexame de vez em quando, olhar os pés, existe o pé diabético, ver se tem alguma ferida, se tem digamos, dormência no pé, e se está gelado. Agravado pela falta de sensibilidade. Pelo problema vascular da circulação, né? E isso é importante ele ver, ir lá no médico, né? Outra coisa que é importante pro diabético é fazer de vez em quando ir no seu dentista, dar uma olhada. Claro que às vezes a pessoa não tem acesso, mas tentar pela rede pública, nem que seja, de fazer ali, porque existem várias infecções, periodontite, várias infecções que são agravadas pela diabetes, né? E todo processo infeccioso, inflamatório, também pode agravar a diabetes. Então isso pode virar um ciclo vicioso, entende? Existe a candidíase oral também. Então, o que eu quero dizer aqui? Hoje, a doença vascular, a hipertensão, a disfunção renal, problemas visuais, isso tudo pode estar ligado, né, ou agravado pela diabetes, né? Então é importantíssimo a gente ter esse diagnóstico. Hoje não a pessoa pode ter uma qualidade de vida muito boa, existem medicamentos que são eficazes, mas a pessoa tem que se ajudar. E nós temos que tentar não fazer com que em 2030 a gente tenha na América do Sul aí 40 milhões de casos. Perfeito, muito bem. Marcos Oliveira com a gente todas as semanas com o nosso quadro Saúde em Foco. Você acompanhando através do site da Plus TV, www.plustv.com.br, também nas nossas redes sociais e na página do Laboratório Biodiagnóstico, uma síntese do programa Saúde em Foco. A gente tem a página do laboratório, obrigado pela oportunidade, Flávio. Laboratório Biodiagnóstico, né? Só digitar ali. A gente coloca alguns posts escritos, mas a partir da semana passada eu comecei a colocar os programas também. E fora isso, tem uns bannerzinhos ali, alguns tópicos aí. Diabetes já fiz, posso até refazer, né? Sim. E em breve nós vamos ter a página do programa aí específico, só com nossos programas aqui do TV. Muito obrigado de novo a oportunidade. Semana que vem a gente está com... Maravilha, estaremos de volta aí com um novo assunto que vai ser pesquisado durante a semana, né? Avaliado, analisado. Que às vezes a gente muda, a gente pensa, agora, né? Exato. E eu não gosto de programar muito, porque senão fica muito, né? E não é legal. Perfeito. Doenças sexualmente transmissíveis, certamente estaremos abordando. Provavelmente também vai ser. Eu ia fazer as DSTs, né? As famosas DSTs nesse, né? Sim. Mas aí resolvi fazer diabetes. Cenas para os próximos capítulos, né? Obrigado, Marcos Oliveira, com a gente aqui no nosso Cidade Aberta com Saúde em Foco. Nós vamos no intervalo comercial e voltamos com música. Júlia Amora na sequência aqui no Cidade Aberta. 1 minuto e a gente volta.